E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Bom, hoje nós vamos falar sobre o livro do Hans Jonas, Técnica, Medicina e Ética, sobre a prática do princípio da responsabilidade. Bom, Hans Jonas vai escrever esse livro falando sobre temas que são importantes com relação a valores, ética, moral e responsabilidade. Uma das áreas bem interessante que ele vai abordar é essa realidade até onde, né, a técnica ela é importante, até onde essa técnica ela pode ser utilizada dentro de uma realidade e até onde essa realidade ela está ligada ao conceito de pesquisa e essa pesquisa até onde ela realmente é eficaz no nosso meio. Então, no primeiro capítulo, o capítulo que a PUC vai pedir, que na realidade é o capítulo de número 2, o tema é por que a técnica moderna é objeto da ética. Então ele vai dividir em 5 pontos. O primeiro ponto que ele trabalha é a ambivalência dos efeitos. Ele vai dizer que podemos usar a técnica tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando você tem a técnica e essa técnica ela é muito bem utilizada, você pode então promover tanto coisas boas quanto coisas ruins, e dessa forma você pode utilizar isso para o benefício de uma sociedade e para o benefício da pesquisa. O segundo ponto é inevitabilidade da aplicação. Sabemos onde, quando e como aplicar a técnica. E ele vai trabalhar esse ponto dizendo que nós sabemos como fazer com que essa técnica seja importante e como que isso é referente e relevante na sociedade. O terceiro ponto é dimensões no espaço e no tempo, responsabilidade e poder. Neste tópico ele vai dizer que é o indivíduo que pratica essa técnica, que pratica essa pesquisa, ele precisa ser responsável pelas suas atitudes e também responsável pela pesquisa que ele está desenvolvendo. O quarto ponto, rompimento com o antropocentrismo, respeitabilidade com todo tipo de vida no planeta, não buscar somente o benefício para o homem. Aqui ele vai trabalhar o ponto dizendo da importância do ser humano ele compreender que toda atitude que ele tiver com relação à técnica, toda atitude que ele tiver com relação aos objetivos que ele procura, esses objetivos irão influenciar as pessoas que vivem dentro desse contexto social que nós estamos inseridos. Que seria eu e você, né? Então nós não podemos, em hipótese alguma, deixar com que essa situação ocorra sem que nós sejamos responsáveis. Então a ideia do rompimento com o antropocentrismo não é achar que aquilo que eu vou fazer vai atingir somente o ser humano, mas vai atingir o planeta Terra, vai atingir os animais, vai atingir tudo que existe à nossa volta, e por isso esse questionamento dele. O quinto ponto, emergência na questão metafísica, potencial apocalíptico técnico, preservação da raça humana. Então temos que tomar cuidado, porque na visão de Han Jonas, a técnica às vezes mal elaborada ou mal trabalhada, ela pode gerar um problema de catástrofe, e esse problema pode então influenciar o desenvolvimento dessa sociedade. Por isso que para ele, o pesquisador, o técnico, aquele que vai utilizar dessa responsabilidade, ele precisa perceber que todas as vezes que ele utilizar da técnica, todas as vezes que ele utilizar da pesquisa, ele também está caminhando no conceito da ética, porque ele não pode fazer aquilo que ele acredita fazer sem que ele possa medir as consequências disso. As consequências são importantes, então a pessoa ela tem que saber que essas consequências vão gerar tipo de pessoas, sociedade, e isso vai influenciar na nossa natureza e vai influenciar em todo o comportamento do ser humano. Bom, no capítulo 3 ele vai falar sobre no limiar do futuro, valores de ontem e valores de amanhã. Então a ideia do capítulo é tentar estabelecer um parâmetro entre os valores que antigamente eram preservados e que será que esses valores de ontem devem ser preservados para a sociedade que nós estamos inseridos hoje ou não. Então a primeira coisa que ele vai fazer é definir valor, né? Para ele, valor é a ideia do que é bom, correto e almejável. Então a ideia daquilo que as pessoas fazem porque elas acreditam que isso seja correto, e seja bom e seja certo. E aí ele vai diferenciar de costume. Costume, ele, segundo ele, é uma base social, ela vai formar regras dentro dessa sociedade, vai trazer, então, costumes para a nossa sociedade. E, segundo ele, os críticos vão fazer algumas ponderações sobre essa ideia de costume,
porque o costume pode ser medido com relação à cultura e vários outros fatores. E dessa forma você tem que saber dividir, né, e separar o que é costume, o que é cultura e o que é valor, né? Até onde os valores de ontem são preservados dentro da sociedade que nós estamos inseridos hoje. Aí ele vai falar sobre o avanço tecnológico que vai confrontar os costumes, né? Então nós não devemos deixar que esse avanço tecnológico ele pare. Então o progresso é importante, o progresso é necessário, todavia esse progresso precisa ser exageradamente medido com valores e com a ética, porque são nesses valores e nessa ética que eu e você estaremos inseridos dentro desse contexto social. Então, é importante que, dentro dessa realidade, nós possamos medir, né, até onde o nosso progresso, até onde a nossa técnica, até onde a nossa ética, a nossa moral, os nossos costumes vão influenciar todo o contexto da sociedade existente. Aí ele continua. Ele vai falar sobre essa transição daquilo que é costume com relação à moralidade, que às vezes os costumes, né, eles deixam de lado o seu princípio e vão se tornar em algo moral. E não necessariamente um costume ele vai ser colocado de lado ou não necessariamente esse costume vai ser desconsiderado, mas para aquele momento, para aquela situação específica, ele é reconstruído, retransformado, ele é reavaliado, né? Pode ser que exista uma quebra de um paradigma e essa quebra desse paradigma vai gerar então uma nova maneira de pensar a sociedade. Ele vai falar, por exemplo, ele vai citar sobre o deus Janus, né, o deus romano, aonde ele representa uma face, duas faces na realidade, né, essa face dupla dele, aonde o passado e o futuro são representados ali. Então ele vai falar algo muito legal, que ele vai falar que assim como as pessoas tentam, né, acabar, por exemplo, com a miséria, utilizando do progresso exagerado, utilizando de formas exageradas, eles precisam medir que talvez a longo prazo eu consiga desenvolver um progresso, eu consiga ajudar uma sociedade, eu consiga fazer que essa sociedade melhore. Todavia, talvez a curto prazo eu vou destruindo algumas coisas e talvez a longo prazo eu tenho uma ação que vai depois ser irremediável. Então eu tenho que medir muito bem, né, a minha atitude, o meu comportamento, a minha técnica para que isso possa ser algo relevante no meio dessa sociedade. Então ele vai falar, por exemplo, né, a ideia da caridade, que acontece muito no meio da religiosidade. Então ele vai citar o exemplo do judaísmo e do cristianismo, onde ele vai falar que caridade tem a ver com compaixão. O outro ajudar alguém que ele não conhece e desta forma não esperar nada em troca, não esperar uma retribuição, não esperar absolutamente nada que ele possa ter com relação a essa caridade. A sociedade moderna já pensa diferente, a sociedade moderna pratica caridade, mas talvez esperando algo em troca, talvez esperando um retorno, talvez esperando pelo menos um reconhecimento. Então eu estou fazendo aqui, né, postando no Face, postando no YouTube, postando nas minhas redes sociais, esperando que alguém me reconheça e que alguém saiba que eu estou ajudando as pessoas, que eu estou ajudando o próximo. Então ele faz uma crítica com relação a isso, e ele sabe que a caridade é algo importante, então ela deve ser mantida no meio da sociedade, também é um valor antigo que deve ser mantido no nosso meio e que com certeza deve ser conservado. Aí ele vai falar sobre a questão dos guerreiros, né, e da bravura, que anteriormente era muito defendido na sociedade, né, na época dos guerreiros, daqueles que defendiam, né, a honra, que defendiam o seu país, que defendiam a sua propriedade. Esses indivíduos eram considerados heróis na sociedade que eles estavam inseridos. Todavia, nossa sociedade ela mudou, nós desenvolvemos, nós chegamos ao progresso do armamento bélico, então hoje talvez você não quer ser um bravo, não quer ser um guerreiro, você talvez não queira ser uma pessoa que tenta defender a honra, porque você quer a paz. Então você faz isso pensando na sua vida e pensando na vida do outro, então você tenta minimizar a guerra, né? Você tenta fazer com que a guerra não exista, né? Minimizando essa guerra, você acredita que você vai manter a sua honra, né? Talvez não a bravura dos guerreiros anteriormente, não aquelas pessoas que lutavam, que tinham essa honra, mas hoje a nossa honra ela é diferente, então talvez manter a paz, manter a minha vida seja mais importante do que lutar e talvez perder a vida por causa disso e ser considerado uma pessoa de honra, mas pós-morte. Então talvez isso não seja tão necessário
quanto na época em que se fazia isso. Então ele vai falar sobre o envelhecimento dos valores versus a relatividade desses valores. Os valores são atemporais, mas com data de validade. E devemos ser responsáveis por isso. Então, um valor de ontem pode ser retransformado, reorganizado no valor de hoje, né? Transvalorado, conforme dizia o próprio Nietzsche. E a partir daí nós teríamos condições de colocá-lo de uma forma moderna, numa sociedade, né, utilizando do pragmatismo e até rompendo, às vezes, com essa questão pragmática também. Então, eu sou responsável pelo poder que tenho, eu sou responsável pelo futuro que tenho, e por causa disso ele vai usar o termo da frugalidade, e frugalidade significa temperança, moderação, né? E em contrapartida a gula que nós temos. Então ele vai fazer essa referência que nós devemos ser mais temperantes, mais calmos, mais moderados com relação à gula do consumo que nós podemos ter, né, em busca de demonstrar quem somos, em busca de representarmos alguma coisa. Então talvez o melhor seria que nós pudéssemos representar isso com uma maneira mais temperante, com uma moderação, muito mais simples do que realmente fazermos coisas que sejam, às vezes, irrelevantes no meio dessa sociedade e podemos gerar questões que vão ser depois discutidas, como guerra e como coisas que vão de encontro à sociedade. Ele vai falar que toda liberdade requer um sacrifício, né, e precisamos aprender a construir um futuro digno dentro dessa sociedade, e só faremos isso a partir da nossa responsabilidade, e entendendo que o poder que o pesquisador tem, que o poder que a sociedade possui, é um poder de transformação, e esse poder precisa ser reavaliado constantemente para que nós não façamos nada que venha, que possamos vir depois a nos arrepender, né? Então aí chega ao terceiro ponto, que na realidade seria o quarto capítulo, que ele vai falar a ciência livre de valores e responsabilidade, a autocensura da pesquisa. E aqui ele vai dialogar bastante com relação a até que ponto o pesquisador ele deve seguir ou não a ética, até que ponto o pesquisador deve ou não seguir os valores morais estipulados dentro de uma sociedade. Então ele fala que existe uma diferença entre aquilo que é obrigação e aquilo que é responsabilidade. Obrigatoriedade é quando eu tenho que manter aquela conduta que todo mundo diz que eu devo manter, que todo mundo garante que é a melhor conduta existente na sociedade. Alguém estipulou isso dentro de um consenso social, dentro de uma realidade da construção dessa sociedade, então alguém acreditou que isso seria importante e é assim que nós fazemos. E ele vai falar que responsabilidade vai além disso, então vai além da minha obrigatoriedade. Eu sou responsável pelas minhas atitudes, sou responsável pelas minhas ações, e essas ações são medidas por aquilo que eu faço como ser humano. Então, responsável na pesquisa que tenho, responsável com relação às ciências naturais, responsável com relação às ciências humanas, responsável por essas características, sem então sem deixar de lado, né, a liberdade que tenho em fazer ciência, a liberdade que tenho em pesquisar, mas também com todo o cuidado para não romper, em hipótese alguma, com a moral, com a ética e com aquilo que é o limiar entre o certo e o errado. Então, o pesquisador não deve, ele por si só, ele deve entender que o seu objeto de estudo, ele deve tirar do seu objeto de estudo todos os seus valores morais, que por si só o objeto já possui o seu próprio valor. Então, não são os meus olhos, não são os meus valores que vão valorar aquele objeto, mas por si só ele já possui. E nessa forma ele tenta não extrapolar essas questões para que a sociedade ela não sofra posteriormente devido a um erro, alguma questão que eu deixei de lado ou alguma coisa que infelizmente eu acabei me perdendo tendo em vista a liberdade que eu tinha para desenvolver a pesquisa, a liberdade que eu tinha para ser uma pessoa que fizesse algo melhor, mas eu acabei de maneira irresponsável não gerando esse conhecimento, não gerando essa realidade. Então, o pesquisador ele deve ser imparcial. A ciência ela é livre dos valores metodológicos e valores ontológicos, mas responsável pela sua atitude, responsável por aquilo que ela pesquisa e por aquilo que ela vai produzir posteriormente. E dessa forma, então, ele conclui dizendo da importância do ser humano compreender, né, a sua responsabilidade. O livro fala com muito e bate muito em cima dessa realidade, por isso que um dos temas do livro é o princípio dessa responsabilidade dentro dos valores da ética, da moral
né, dentro do valor da pesquisa, da medicina e tudo mais. Então, o pesquisador precisa ser ético ao ponto de compreender que a sua atitude vai refletir um comportamento que não é só para ele, mas é para toda a sociedade, para toda a humanidade. E esse comportamento vai refletir também um significado importante, que é o desenvolvimento de uma pesquisa. Essa pesquisa, com certeza, vai gerar benefícios para a sociedade, contanto que ele seja responsável, contanto que ele seja livre o suficiente e compreenda isso, sabendo dessa importância que ele tem como ser humano, como pesquisador, como pessoa que vai desenvolver algo que vai gerar um conhecimento este válido para o desenvolvimento da nossa sociedade. Beleza? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa você pode me procurar também, né, para tirar as suas dúvidas. Beleza? Tudo de bom, até mais, boa prova para você. Valeu!